Olá, futuro policial civil do DF, futura policial civil do DF. Sou o professor Marcelo Santos e você é muito bem-vindo. Desde já quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. E nós vamos trabalhar nessa parte aqui da nossa maratona com a Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais, tá joia? Antes da gente começar, você que quer se preparar de verdade, não deixe de se inscrever aí no link da descrição aqui embaixo, pessoal, na turma VIP da delegada Larissa Neves. Então vai ter ali o link para o WhatsApp, para você participar do grupo VIP, vai ter novidade, a gente tem uma surpresa aí, né, para quem está se preparando, né, mas se preparando de verdade, que nem a gente fala, não adianta nada ter as melhores ferramentas se você não sabe por onde começar a estudar e muito menos, né, depois que começa o que fazer, como continuar. A maioria tem esse problema, como continuar a estudar. Bem, na nossa matéria, no nosso conteúdo agora, que é a Lei 8.112, você tem os tópicos principais que são cobrados pelo CESP, né? Sobretudo naquela parte introdutória, que você vai trazer conceitos a respeito do que é um cargo público, o que é um servidor, né? A definição, a delimitação de competência, né? A abrangência da 8.112, tá joia? Então, é uma parte que você tem que tomar muito cuidado. E outra parte muito cobrada também é a parte disciplinar, que vai falar ali dos deveres do servidor, das faltas disciplinares e dos processos administrativos disciplinares. Então, tanto a parte introdutória quanto a parte disciplinar são bem cobradas pelo CESP, que vai ser a banca do seu concurso. Então, tem que estar preparado, tem que estar muito afiado. Teve muita questão a respeito desses dois tópicos aqui nos últimos anos, tá? Então, para a gente começar, questão número 1, vamos ali para a lousa? Olha só, foi o TRE do Pernambuco. O regime jurídico único não é aplicável aos servidores das entidades da administração indireta, mas apenas aos órgãos públicos. Pessoal, essa questão aí está falando da abrangência da 8.112, tá? O que ela vai abarcar, né? No primeiro momento, a respeito, né, se é aplicável na administração direta ou na administração indireta. Então, corre ali para a lousa que a gente tem que explicar uma coisinha antes da gente ver a aplicabilidade dela. Olha só, a Lei 8.112 de 90, ela tem alguns apelidos. Ela pode ser chamada de estatuto, mas também pode ser chamado de regime jurídico único, tá? Ou simplesmente regime jurídico. Qualquer um desses dois nomes aí, tá? Qualquer um desses dois nomes está valendo. Então você tem que se habituar. A 8.112 também é chamada de estatuto ou de regime jurídico único. Estatuto porque todo mundo que é regido pela 8.112, você vai chamar de estatutário. Bacana? Então, Lei 8.112 é o regime estatutário. E onde é que nós vamos aplicar a nossa lei, né, 8.112. Primeiramente, né, onde você vai aplicar na esfera federal. É para a esfera federal, tá bom? Em que lugar da esfera federal, Marcelo? Na administração pública. E a nossa Lei 8.112, ela vai se estender tanto à administração pública direta, onde vai estar a União juntamente com seus órgãos, né, que são os ministérios, que são a própria presidência, o Congresso Nacional, os tribunais de justiça, quanto na administração indireta. Então, o nosso regime jurídico único se estende sim à administração indireta e é importante você saber que não vai abarcar todas as entidades, tá, da administração indireta. Por quê? Na administração indireta, a gente só vai pegar as autarquias e as fundações públicas de direito
público. Então não é toda a entidade, porque empresa pública, tipo os Correios, e sociedade de economia mista, né, tipo o Banco do Brasil, não são abarcados pelo nosso regime jurídico único, porque quem trabalha lá é empregado público e é de regime seletista, é a CLT, não é a Lei 8.112. Isso vai fazer com que a nossa questão de número 1 esteja errada, tá? Questão número 1 tá errada, então vi que a maioria aí, ó, maioria se deu bem, a maioria acertou. Questão errada. Você não aplica a 8.112 somente na administração direta, mas também nas entidades da administração indireta, tá bom? Marcelo, mas por que é cobrado para o concurso da Polícia Civil a Lei 8.112? Gente, você tem que lembrar que tanto a Polícia Civil quanto o Ministério Público do DF e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal são organizados e mantidos pela União, tá bom? Mas a Polícia Civil tá ali subordinada ao governador, bacana, tá emprestado ali pro governador, mas na verdade é organizado e mantido pela União, por isso que você nos concursos para a Polícia Civil do DF tem essa peculiaridade, tá bom? Porque, na verdade, são servidores, sim, da esfera federal. Bacana? Vamos para a próxima pergunta, continuando nesse contexto aí. Olha só, questão número 2 ainda no concurso do TRE de Pernambuco. As diversas categorias de servidores públicos nela incluídos os membros da magistratura e da advocacia pública, submetem-se ao regime estatutário previsto na Lei 8.112. Gente, quem é regido pela Lei 8.112? É aquele camarada chamado de servidor público. É o sujeito chamado de servidor público. Acontece que o servidor público é apenas uma das muitas espécies de agentes públicos, tá? Você tem diversas espécies de agentes públicos. Você, por exemplo, tem os agentes honoríficos, que são os mesários, né, das eleições, ou jurados no tribunal do júri. Você pode também ter os agentes administrativos, que vai incluir quem? Que vai incluir o próprio servidor público, vai incluir o empregado público, vai incluir também o temporário, tá bom? E ainda você pode ter, por exemplo, os agentes políticos. Marcelo, agente político também é um agente público? Sim, toda pessoa física que exerce uma função pública, mesmo que seja de forma transitória e sem remuneração, tipo os honoríficos, é chamado de agente público, incluindo também o servidor público. O político pode ser um camarada que foi eleito pelo voto popular, pode ser um camarada que ocupa um cargo do alto escalão do governo, tipo o ministro da Economia, o ministro da Justiça, mas toma muito cuidado, pessoal, porque os agentes vitalícios, que nem juízes e promotores, também são considerados como agentes políticos. E aí você vê aqui, ó, a questão afirmando que membros da magistratura são regidos pela 8.112 e não são. Juiz é um membro da magistratura e é considerado como um agente político. De todo mundo que eu citei aqui, o único sujeito que vai ser regido pela Lei 8.112 é o servidor público. Empregado público não é, temporário não é, honorífico não é e muito menos os agentes políticos. Isso vai fazer com que a nossa questão de número 2 esteja
errada, tá bom? Questão errada. Outro tema que envolve aí a abrangência da 8.112. Você não vai reger empregado público, não vai reger temporário e muito menos agentes políticos. Já perguntaram em prova, deputado e senador é regido pela 8.112? Negativo, né? Eles são regidos, né, primeiramente pela própria Constituição Federal, não aplicando o Estatuto dos Servidores, tá joia? Como é que tá a galera aí? Galera, né, tá tudo errado, a galera tá acertando tudo, tá joia? Ah, Rubens, muito bom, Rubens, tá? Agente público falando aqui, não recebe remuneração, mas parcela única, também correto, é outra diferença ali, né, do agente político pro servidor, em vez de receber uma remuneração, vai receber um subsídio, que é pago em parcela única. Marcelo, como assim parcela única? Remuneração, tem várias parcelas, você tem vencimentos e tem vantagens. Subsídio, não, só tem uma parcela, é um bolão de dinheiro que não é discriminado e político recebe o bolão de dinheiro chamado de subsídio. Bacana? Questão número 3, vamos lá. Ainda no TRE do Pernambuco, a relação jurídica estatutária não tem natureza contratual. Tratando-se de relação própria de direito público. Olha só, lembra quando nós falamos dos agentes administrativos? Nós vimos, né, 3 espécies de agentes administrativos. Nós vimos o servidor público, nós vimos o empregado público, e também nós falamos do temporário, tá? Cada um deles ocupa uma vaga dentro da administração, cada um deles é regido por normas diferentes, tá? E cada um deles vai ter um vínculo diferente com a administração pública, tá joia? Não existe resposta igual para nenhum desses quadradinhos aqui que nós vamos ver. Então, se a banca perguntar o que está aqui dentro dos quadradinhos, você de cara vai ter que saber responder se é um servidor, se é um empregado ou se é um temporário. O servidor ocupa o quê? O servidor ocupa um cargo, enquanto o empregado, olha só, o empregado ocupa um emprego. E o temporário? O temporário exerce uma função pública, mas sem ocupar vaga dentro da administração pública. Então, o temporário, ele só exerce função pública. Ele não ocupa a função, ele exerce a função pública. Por quê? Temporário não ocupa vaga dentro da administração. O servidor, nós estamos vendo aqui que ele é regido por um estatuto e por isso nós chamamos ele de estatutário, enquanto o empregado público é regido pela CLT. Isso mesmo, a CLT, tá bom? A Consolidação das Leis Trabalhistas, por isso chamamos eles de seletista. Agora, os temporários, eles vão ter leis específicas, tá? O vínculo do servidor público com a administração é chamado de vínculo legal. É um vínculo legal, ou seja, é um vínculo de direito público, enquanto o vínculo do empregado é um vínculo contratual, ambas as partes têm direitos e obrigações, tá bom? Enquanto o vínculo do temporário você vai chamar de vínculo precário, que é aquele tipo de contrato que você pode desfazer unilateralmente a qualquer tempo, né? O temporário, ele não tem muitas prerrogativas assim como o empregado público ou o servidor público. Então, o que acontece? Nossa questão de número 3, ela está correta. Realmente, a relação jurídica entre um servidor e a administração pública não é contratual. Isso aí é coisa de empregado seletista. A relação jurídica
entre um servidor público e a administração é chamada de vínculo legal, ou seja, é uma relação própria de direito público. Relação própria de direito. Por que tá falando de Sandy Júnior aí, velho? Sandy Júnior. Relação própria de direito público, tá bom? Então, pessoal, questão 3 também foi TRE do Paraná, tá? O CESP simplesmente ama de paixão a 8.112 e ama essa parte conceitual. Você tem que estar muito afiado, porque o CESP manda umas questões que parecem fáceis, mas na verdade muitas vezes são peguinhas. Tem que estar muito afiado nessa diferenciação entre servidor, empregado e temporário, tá joia? Então, questão número 4, vamos lá, sem perda de tempo. Questão 4. Tribunal de Contas do Estado do Pernambuco, analista de gestão. Os cargos públicos podem ser providos somente mediante nomeação em concurso público. E aí, o que você acha? Cargo público é a vaga ocupada por um servidor. Cargo público é a vaga ocupada por um servidor. Marcelo, como é que eu faço para criar um cargo público? A criação de cargo público pode acontecer somente por lei. Para você extinguir um cargo público, a regra é você também fazer por lei, mas se o cargo estiver vago, você pode fazer isso por decreto, tá bom? Só para a gente complementar aqui a pergunta. Por quê? O tema da pergunta não é esse. O tema da pergunta é: cargo público só pode ser preenchido por quem foi aprovado em concurso público? E a resposta é não. A questão está errada. Um cargo público pode ser preenchido em caráter efetivo, ou seja, somente após a aprovação em um concurso público, mas também pode ser um cargo em comissão. Marcelo, o que é um cargo comissionado? Cargo comissionado, gente, é aquele cargo de livre nomeação e livre exoneração. Significa que a autoridade pode colocar quem ela quiser e na hora que ela quiser, mas também pode mandar embora na hora que ela quiser, porque a palavra livre significa sem justificar, tá bom? É claro que a banca não vai utilizar essa linguagem aqui com você no dia da prova. Sem justificar na linguagem do direito significa sem motivar, tá bom? Então, nossa questão de número 4 tá errada, só lembrando que cargo efetivo é aquele cargo em que você entra somente por concurso público, mas o cargo comissionado é de livre nomeação e exoneração. Você pode colocar quem você quiser, né? Claro, tirando as vedações a respeito, por exemplo, de nepotismo. E tem também as funções de confiança que você não ocupa, tá? Você não nomeia para função de confiança, você designa. E função de confiança não é para qualquer um. Você só pode confiar em quem já é servidor efetivo, tá joia? Então, cargo comissionado é para qualquer um, função de confiança só para quem já é servidor efetivo. Tá bem claro? Então, vamos para a questão 5. O que o CESP tem para a gente aí na questão de número 5? Vamos lá. Foi técnico do MPU, tá bom? 2018, faz pouco tempo. Para exercer a função de confiança na administração pública, o servidor deverá ser ocupante de cargo efetivo. Nós acabamos de falar. Olha só, quando você fala de servidor público, você pode estar falando de 3 sujeitos. Você pode estar se referindo àquele que ocupa um cargo efetivo, àquele que ocupa um cargo comissionado
e aquele também que exerce uma função de confiança. Função de confiança, tá bom? Para ser efetivo, você tem que ser aprovado num concurso público. Então dizer, pessoal, servidor efetivo é a mesma coisa de dizer servidor concursado, tá? É a mesma coisa, que é igual a servidor de uma coisa que o Aécio gosta muito, o Aécio Neves, né? Servidor de carreira, tá bom? Então, Marcelo, que maldade, é uma carreira pública que o Aécio Neves gosta, gente. O que é isso? Não tô com maldade, não. O que você precisa para ser comissionado mesmo? É isso aí, você precisa conhecer alguém, você precisa de uma peixada, porque nós já aprendemos que o cargo comissionado é aquele cargo de livre nomeação e livre exoneração, e nós também aprendemos que qualquer um, via de regra, pode ocupar um cargo comissionado. Não é a mesma situação da função de confiança, que é de livre designação e livre dispensa, mas é uma função exclusiva de quem já é servidor efetivo. Olha só, a autoridade tem liberdade para colocar quem ela quiser, desde que essa pessoa já seja concursada. Ela não fez um concurso para exercer a função de confiança. Ela fez um concurso para ser servidor efetivo e depois foi escolhido aí, tá bom? Depois foi escolhido aí para essa função de confiança. Então, vamos lá rever? Questão número 5. Para exercer função de confiança na administração pública, o servidor deverá ser ocupante de cargo efetivo. E a nossa questão de número 5, ela está correta. Eu só queria perguntar uma coisa para vocês antes de passarmos para a questão número 6. Olha só, será que eu posso dizer que todo mundo que eu listei aqui, o servidor efetivo, o servidor comissionado e quem exerce função de confiança, pode ser chamado de estatutário? E a resposta é sim. Estatutário é todo mundo regido pela 8.112. E a 8.112 tanto trata de servidor efetivo quanto de servidor comissionado e também de quem exerce função de confiança. Uma pausa para respirar aí. Vamos lá para a questão de número 6. Vocês estão gostando aí? Vamos lá, questão 6. Bora! O pessoal acertou bem aí, né? A questão 5, né? Daniel, Luiz Paulo, Rosana acertou, Silvia, Soraya que ela tá desde cedo aí, gente. Tô vendo, tá bom? Então, parabéns para vocês. Vamos lá. Questão 6, voltando para o TRE do Pernambuco, né? Muita 8.112 nessa prova. A regra que estabelece a nacionalidade brasileira como requisito básico para investidura em cargo público não comporta exceções. Vamos lá, o que acontece? Nós temos 6 requisitos básicos para que você possa ingressar no cargo público, tá? Primeira, é você ser maior de 18 anos, você ter realmente a nacionalidade brasileira, estar no gozo dos direitos políticos, ter aptidão física e mental, ter a escolaridade exigida e, por último, deixa eu ver, modo 18 anos, gosto de direitos políticos, você tem que estar quite com as suas obrigações militares e eleitorais, tá? Então, esses são os requisitos básicos, ou seja, são os requisitos cobrados para todo e qualquer cargo público que você vai comprovar em que momento? Você comprova na hora da posse. Cuidado, marca uma caveirinha aí, tá? Marca uma caveirinha, porque essa banca examinadora tem mania de perguntar se você comprova na hora da entrada em exercício. Não.
é na hora da posse. Entretanto, a questão afirma se a nacionalidade brasileira não comporta exceções. Gente, a regra é que tanto faz se você é um brasileiro nato ou se você é um brasileiro naturalizado para ocupar cargos da 8.112, tá? Não estou falando de cargo ali de oficial da carreira militar, da diplomacia, linha sucessória presidencial, não, tá bom? Estou falando da 8.112, então tanto faz se você é brasileiro nato ou naturalizado. Entretanto, se lei permitir, tá? É só se lei permitir, existem 2 cargos que podem ser ocupados por estrangeiros, que são cargo de professor ou cargo de pesquisador. Cargo de professor e cargo de pesquisador podem ser ocupados por estrangeiros. Acontece que a lei, por enquanto, só permite que esses cargos sejam de órgãos ou entidades federais, tá? É de órgão ou entidade federal, mas mesmo assim comporta, você tem a exceção, estrangeiro pode sim, na forma da lei, ocupar cargo de professor ou cargo de pesquisa em órgãos federais, tipo o quê? Fundação Universidade de Brasília, né, que é a UNB, você pode ter pesquisador ali na Embrapa, também é um órgão federal. Então, a nossa questão de número 6 tá errada, a afirmação é errada, tá joia? Então, muito cuidado com essa parte aí dos requisitos básicos, lembrando que são básicos, outros podem ser exigidos com uma condição, desde que tenha previsão na lei, tá bom? CESP pergunta demais, é possível cobrar outros requisitos, além dos básicos, com previsão somente no edital? Negativo. Com previsão somente no edital não rola. Tem que ter previsão no edital e também na lei. E além do mais, a exigência, né, a mais, tem que ser compatível com as atribuições do servidor. Não adianta nada você cobrar, por exemplo, que um professor de língua portuguesa saiba nadar. Não tem nada a ver com as funções de professor. Bacana? Questão de número 7, vamos lá para a lousa? Questão 7 foi para promotor de justiça. Vamos ver se você merece ser promotor de justiça. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no que se refere à inscrição de candidatos que possuam tatuagens gravadas, olha só, gente, questão para a carreira policial. A inscrição de candidatos que possuam tatuagens gravadas na pele, não havendo lei que disponha sobre o tema, os editais de concurso público estão impedidos de restringi-la, com exceção dos casos em que essas tatuagens violem valores constitucionais. Olha aqui pra mim, velho, é muito comum você ter edital ali para carreiras policiais que proíbam tatuagens, mas não é todo tipo de tatuagem, tá? A questão quer saber o quê? Poxa, posso proibir indiscriminadamente? Não, não pode. Eu acabei de falar para vocês que os requisitos básicos, né, além deles, podem ser exigidos outros, desde que tenha previsão legal. Então, é muito comum em carreiras policiais proibir alguns tipos de tatuagem por lei mesmo. Então, a própria lei já impede, tá bom? Em outros órgãos policiais de outros estados, não. Você não tem essa previsão na lei, então você vê hoje muito policial, né, militar, policial civil, policial federal tatuado, mas realmente tem essa restrição quando a tatuagem ofende valores fundamentais. Por exemplo, um sujeito aparece ali com a tatuagem do emblema nazista. É óbvio que ele vai ser impedido. Você não pode fazer manifestações discriminatórias. E o nazismo em si, ele viola qualquer pluralidade ideológica porque ele quer aniquilar todas as outras. Então, além de ser proibido, né, de entrar ali no carro, tem que levar uma taca também para nazismo. Pelo amor de Deus, né? Então, questão de número 7, volta lá. De acordo com o entendimento do STF, no que se refere à inscrição de candidatos que possuam tatuagens na pele,
Não havendo lei que disponha sobre o tema, os editais de concurso estão impedidos de restringi-la, com exceção de casos em que essas tatuagens violem valores constitucionais e a questão está correta, questão dada aí, gente. É suástica mesmo, Soraya. Obrigado. Eu esqueci aí. Tatuagem de palhaço. Eu não sei. Tatuagem de palhaço, né? Vai depender aí, né? Que tipo de palhaço. Né? Marcelo, é o Cascatinha. Eu não sei, tá bom? Então, tem que ser claro que está violando um valor constitucional. Bacana? Então, esse é o entendimento do STF. Vamos para a questão 8. Ainda sobre a participação em concurso público também, pergunta muito comum para carreiras policiais. Candidato condenado em ação penal, ainda que não transitada em julgado, poderá ser excluído do certame na fase de investigação social. Gente, de cara aí, ó, a questão está errada. A Constituição assegura que ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado. Então, você imagina, você vai fazer um concurso topzera aí, né? Remuneração de R$28 mil e só tem uma vaga. Aí o que acontece? O segundo colocado, ele apronta pra cima de você. Ele paga ali uma graninha pro vagabundo caçar briga com você no barzinho. Você enfia a bolacha na cara do vagabundo em legítima defesa. Só que ficou tudo tão bem amarrado que você é condenado ali por lesão corporal em primeira instância. Tá joia? Marcelo, eu vou ser preso. Não, você não vai ser preso ainda. Você ainda está sob a tutela judicial e pode recorrer. Então, o que os tribunais estão entendendo? Se não tem trânsito em julgado, se não transitou em julgado, você não pode ser considerado culpado ainda. E você não pode ser eliminado do concurso. Marcelo, eu tô com inquérito aberto, muito menos inquérito. Muito menos inquérito. É muito mais fácil perguntar sobre inquérito do que sobre ações penais, tá bom? Então, se não pode correndo ação penal, gente, muito menos inquérito, que é um instrumento ainda na fase ali, tá bom? Da polícia, que não chegou ao judiciário. Bacana? Então, se não transitou em julgado, você não pode ser excluído do certame. Ah, Marcelo, eu tô com nome sujo no Serasa. É outra pergunta muito frequente aí da galera, tá bom? Nome sujo no Serasa, gente, é um requisito também. Então, tem que ter previsão na lei e no edital. E, falando sério, a maioria dos editais, né, eles não restringem a entrada da pessoa por conta de nome no Serasa. Bacana? A maioria, né? Então, pode ficar despreocupado aí, na época de coronavírus, tá tudo limpo. Questão número 9. Questão número 9. Olha só. De acordo com a legislação vigente, durante o estágio probatório, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo será avaliado quanto à sua capacidade com relação à aptidão mental e física, disciplina, produtividade e capacidade de iniciativa. Capacidade de iniciativa. A respeito ainda da outra questão, ó, o Adaíde dos Reis está falando que teve um preso em Minas Gerais que foi fazer a prova, né, da PM com escolta, para vocês verem, né, como é que tá. Então, só para dar um exemplo prático aí da nossa questão, tá bom? Então vamos lá. Voltando para a questão número 9. Olha só, de acordo com a legislação vigente, durante o estágio probatório, servidor nomeado para cargo de provimento efetivo tem que fazer a avaliação? Sim, tá bom? E essa avaliação vai verificar o quê? Vamos lá. Requisitos da avaliação do estágio. E aí, galera, essa questão tá certa ou tá errada? Vou passar o mnemônico aqui para vocês, tá? Sobre os requisitos que são avaliados durante o estágio probatório. E o mnemônico, presta atenção nas dicas para a resposta. O mnemônico é as, de,
para resposta. As dica para resposta. O as de assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Então, assiduidade, disciplina, produtividade e capacidade de iniciativa são requisitos da avaliação no estágio probatório, mas, galera, a aptidão física e mental é requisito básico que você vai demonstrar na hora da posse, não é por ocasião do estágio probatório, tá bom? Aptidão física e mental é requisito básico para ingressar no cargo. Então, a nossa questão de número 9, por conta de um item que causou muita confusão lá na prova, tá bom? Tá errada, tá? Errada, tá joia? Então, aptidão física e mental é na hora da você toma posse no concurso, tá joia? Então, questão 9 aí, era meio capciosa, mas vendo que a galera aí se deu bem, ó, estamos marcando errado, né? Bacana, então parabéns aí para vocês que estão acompanhando. Não se esqueça de participar do grupo VIP na descrição do vídeo da delegada Larissa Neves. Vai ter promoção, mas é exclusivo para quem tá lá, né? Para vocês fazerem um estudo bem acompanhado, né? Um estudo top aí, a gente tá conseguindo alavancar. Tem gente que entra com 39% líquido e com 2 semanas já bateu 70% tranquilo, né? Então, a gente tem umas dicas massa lá. Entra lá no grupo que a gente conversar melhor, tá bom? Marcelo, eu queria saber como é que eu te sigo lá no Instagram. Outra, anota aí também, ó. Vamos para a questão número 10 e aproveita e anota aí também, né? O meu Insta. Quem quiser me seguir, tá lá no @Marcelo Jures. Então, foca lá, porque direto eu coloco material gratuito. Tem 8.112, direito administrativo, lei orgânica do DF, tá bom? Fica de olho lá. Questão 10. O estágio probatório inicia-se na data da posse do agente público, findando-se com o término do prazo de 3 anos. E aí, o que você acha, galera? Estágio probatório, realmente, ele tem duração de 3 anos, tá? E além de você passar por esses 3 anos, também tem que ser aprovado na avaliação especial de desempenho. Então, não é só passar os 3 anos, tá? Tem que ter aprovação também na avaliação especial de desempenho. Mas o que acontece com a nossa questão de número 10? Olha só, galera, essa questão, ela tá errada. O que acontece? Olha só. Sai a nomeação no Diário Oficial. O que você vai fazer? Ora, o que eu vou fazer, Marcelo? Fazer um churrasco, né? É claro que você vai comemorar, você vai postar nas redes sociais, né? Aquela frase padrão. Queria agradecer primeiramente a Deus e a todo mundo que acreditou em mim, né? Só que, né, oficialmente, o que você tem que fazer? A nomeação é um ato em que a administração chama o seu nome. Na nomeação, você ainda não é servidor. A administração pergunta, e aí, você quer? Aí você vai dizer o quê? Claro que eu quero, claro que eu aceito. Então volta para a lousa. Depois da nomeação, você tem que tomar posse, tá? Você tem que tomar posse. É nesse momento que vai nascer quem? O servidor. É nesse momento que você ganha o direito de vestir o seu uniforme. Por isso que fala que a investidura se dá no momento da posse. E depois que você toma posse, você tem que ir trabalhar. E trabalhar aqui chama-se entrar em exercício, tá bom? Você começa a trabalhar, gente, com a entrada em exercício. Se você não estava trabalhando, não tinha como te avaliar. Então, o estágio probatório, ele começa com a entrada em exercício.
e não com a posse, que nem a questão está falando, tá? Então, o estágio probatório inicia a data da posse, negativo, é com a entrada em exercício e por isso que a questão de número 10 está errada. Esse trâmite você tem que prestar atenção, tá? Foi nomeado pela administração, vai lá e diz que aceita tomando posse. Depois que toma posse, tem que ir trabalhar. Lembrando que se você é nomeado e não toma posse, se ela te chama e você não vai, ela vai fingir de conta que você nunca foi aprovado. Ou seja, ela vai desconsiderar, vai tornar sem efeito a sua nomeação, tá bom? Tomei posse, Marcelo, já sou servidor? Sim, então você tem que ir trabalhar. Você tem um prazo de 15 dias para entrar em exercício e como você já é servidor, se você não entrar em exercício depois da posse, aí você é exonerado. Bacana? Tá ok? Então, questão de número 11, continuando aí com a nossa banca maravilhosa, que é o CESP. A pergunta é, servidor público estável, já foi aprovado no estágio probatório, né? Mas nunca mais posso perder meu cargo, né? Errado, gente. Servidor público estável poderá perder seu cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa. Questão 11, então, tá dada, tá certinha, tá correta. Lembrando que você tem 4 formas de perder o seu cargo, tá? Eu vou te ensinar aqui as 4 maneiras de você perder o seu cargo. Vamos lá. Primeira maneira, tá dizendo aí, ó, sentença judicial transitada em julgado. Para quem está chegando agora, sentença judicial transitada em julgado é aquela da qual não cabe mais recurso. Além disso, você tem o processo administrativo disciplinar, que é o famigerado, que é o famoso PAD. Só que, além disso, além dessas duas, você também pode contar com a avaliação periódica de desempenho, que você não pode confundir com a avaliação especial de desempenho do estágio probatório. A avaliação periódica, ela pode ser imposta a qualquer um, mesmo que já tenha estabilidade, tá? Mas também deve ser regulada por lei complementar, tá ótimo? E você também pode contar, conforme a Constituição diz, gente, com a perda do cargo por conta de corte de gastos com o pessoal. Isso aqui está previsto só na Constituição Federal mesmo, tá? Então, mesmo sendo estável, servidor pode perder o cargo sim. Sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo disciplinar e avaliação periódica de desempenho. Bacana? Avança para a questão 12. A promoção não constitui forma de provimento de cargo público. Primeiramente, o que significa a palavra provimento? Gente, provimento significa preenchimento. Nós não aprendemos que o cargo é uma vaga? Então, se você fala provimento de cargo, você fala de preenchimento de vaga, tá? Acontece que provimento, aliás, você tem uma única forma originária, ou seja, que dá origem a uma relação com a administração pública, que é a nomeação, Todas as outras você vai chamar de formas derivadas, porque exigem que você tivesse uma relação anterior com a administração pública, que pode ser o aproveitamento, que pode ser a reversão, que pode ser a recondução, que pode ser a readaptação e que também pode ser
A promoção. Opa, vamos lá. É só essas mesmo. A promoção, tá bom? Então, promoção é ou não é forma de provimento de cargo público? Galera, a questão tá errada. Ela é sim, a questão está afirmando que não é. A promoção é chamada de forma de provimento vertical, porque você vai subir na sua carreira. A Lei 8.112 entende que quando você passa de uma classe para outra, você vai ocupar outro cargo público, você vai estar provendo, você vai estar preenchendo um cargo acima. Então, questão de número 12 está errada, porque a promoção é sim uma forma de preenchimento de cargo público, tá joia? Aproveita o embalo. Aproveita o embalo e vai para a questão de número 13. Tem gente reclamando aqui que não leu direito. Gente, tem que ler direito, tem que prestar atenção no dia da prova. Questão 13. Demissão, promoção ou morte de servidor público são situações que geram vacância do cargo público. Da mesma forma que você preenche um cargo público, você também pode deixar o cargo público vago, tá bom? E o que você tem de vacância? Você tem realmente a demissão, você pode ter a destituição, que são formas de punições, tá? Que rompem o vínculo do servidor com a administração pública. Você tem a exoneração, que também deixa o cargo vago, mas nunca de forma punitiva. Você tem a aposentadoria. Você tem a posse em cargo inacumulável. E você também tem a promoção. Marcelo, como assim, seu maconheiro? Como assim promoção? Você acabou de dizer que a promoção é um ato de provimento. E agora está dizendo que é um ato de vacância também. Pessoal, acontece que a promoção, ao mesmo tempo em que preenche o cargo acima, esvazia o cargo abaixo. Então a promoção é simultaneamente uma forma de provimento e de vacância, assim como anote aí também, ó, readaptação. Servidor sofreu uma limitação física ou mental que impede ele de exercer, de forma correta ali as funções do seu cargo, mas também não é o cargo de aposentadoria. O que a administração faz? Readapta o camarada num cargo que tenha funções de complexidade e remuneração similares ao que ele tinha antes. Então, tanto a promoção quanto a readaptação são formas simultâneas de provimento e de vacância. Então vamos conferir a número 13. Demissão é vacância? Sim. Promoção é vacância? Também. Morte do servidor. Morte do servidor também vai dar vacância? Vai, gente, olha só. Falecimento. É óbvio que se o servidor vem a morrer, ele vai deixar o cargo vago, tá bom? Então a nossa questão de número 13 vai estar o quê? Ela vai estar certa, ela vai estar correta, tá joia? Então, questão 13 aí, foi maldade pura? Foi maldade pura, né? Quem não tá muito afiado aí, foi pego de surpresa. Vamos aí para 14, que o negócio não para. Pergunta cumprida aí, ó. Sérgio, aprovado em concurso público, foi nomeado em 20 de outubro de 2015. 1 ano e 2 meses, anota aí, ó. 1 ano e 2 meses depois, após ter sido aprovado em outro concurso público, entrou em exercício no novo órgão público no dia 15 de janeiro de 2017. No entanto, durante o estágio probatório, ele se arrependeu da nova investidura e decidiu retornar ao cargo que havia ocupado anteriormente. Nessa situação, Sérgio terá direito de retornar ao cargo anteriormente ocupado em virtude do Instituto da
recondução. Gente, o que vem a ser o Instituto da Recondução? Que nós vimos ali que é uma forma de provimento derivada. Por quê? Por que derivada? Porque tinha um relacionamento anterior com a administração pública. O que acontece com a recondução? Ela pode ocorrer realmente pelo retorno ao antigo cargo, por reprovação ou desistência do novo cargo durante o período do estágio probatório. Então, se o camarada reprovou no estágio probatório ou se ele desistiu do novo cargo, realmente ele tem direito à recondução, de voltar para o antigo cargo. Acontece que a nossa questão de número 14, ela vai estar errada, porque tem um peguinha bem aqui, ó. Para você ter direito à recondução, você só pode voltar para o antigo cargo se você era estável nele. Se você era estável no antigo cargo, bacana, você vai ter direito de ser reconduzido. Acontece que a questão falou que o antigo cargo ele só ocupou por 1 ano e 2 meses. Ou seja, ele ainda estava na fase do estágio probatório no primeiro cargo que ele ocupou. Então ele passou para o novo concurso. No novo concurso não deu conta, desistiu e quis voltar para o anterior, negativo. Ele não tem direito à recondução. Ele vai simplesmente ser exonerado se ele chegar a reprovar no estágio probatório ou se simplesmente desistir do cargo, tá joia, pessoal? Então, muito cuidado aí. Quando a questão começa a colocar data, começa a colocar idade, então você tem que colocar na ponta da caneta, porque sempre vai ter relação com a questão. Muito cuidado, bacana? Questão 15. Questão 15, vamos lá. Olha só, Daniel Aires, parabéns, tá bom? Daniel Aires, DJ Jones, Raul Fernandes, galera aí, né, detonando. Vamos lá. Questão número 15. Provimento. É o ato emanado da pessoa física designada para ocupar um cargo público, por meio do qual ela inicia o exercício da função a que fora nomeada. Gente, que pergunta sedutora. Que pergunta sedutora. Olha só, nós fizemos aquele mapinha, né, que tem a nomeação, depois da nomeação vem a posse e depois da posse vem a entrada em exercício. Nomeação, posse e entrada em exercício. O que acontece? Quem é que faz a nomeação? Nomeação, nós vimos que é uma forma de provimento. Quem faz a nomeação é você mesmo? Será que é você que vai lá e publica seu nome no Diário Oficial? Nomeação é um ato emanado por pessoa física? Negativo. A nomeação é um ato editado pela administração pública, pelas entidades públicas e pelos órgãos públicos. O ato do agente público, gente, é a posse e também a entrada em exercício, tá bom? Então, quem nomeia é a administração, quem toma posse, aí já é o agente, aí já é a pessoa física. Quem entra em exercício, também é o agente, é a pessoa física designada para ocupar um cargo público. Mas não é só isso. Tem outro erro, tá bom? Tem outro erro. Ele inicia o exercício da função no ato de provimento? Não, ele não inicia o exercício da função no ato de provimento. Nós também vimos que não se inicia com a posse, se inicia na entrada em exercício, porque nós vimos que isso é começar a trabalhar. Por isso que a nossa questão 15 está toda errada, está toda atropelada. Isso aqui era para acertar, né? Era para acertar. Aquele tipo de pergunta para você não sair devendo para o próximo concurso, já que uma errada anula a certa. Bacana? Então,
nomeação quem faz é a administração, não é a pessoa física. A posse, sim, é um ato da pessoa física. Inclusive, a posse pode acontecer por meio de procuração específica, né? O exercício não, você não pode mandar ninguém trabalhar por você. O exercício é personalíssimo. Avança aí para a questão 16. A investidura em cargo público ocorre com a nomeação devidamente publicada em diário oficial. Que questão mais sedutora, né? A banca aí tá querendo alguma coisa com você, tá com segundas intenções, galera. Fica de olho, o CESP é uma banca completamente influenciada pelo maligno. Nós também já vimos que a investidura, que é o direito de você vestir o seu uniforme, vai acontecer na hora da posse, que é o momento em que você se torna servidor. Então, questão está errada e o CESP colocou isso aqui, ó, devidamente publicada no Diário Oficial, foi só para te seduzir, tá? Foi só para te enganar mesmo. E você não caiu nessa, porque já tá com a barba de molho aí, com essa banca do mal. Vamos lá. 17. O tempo tá corrido aqui para nós. A proibição estabelecida na Constituição Federal de 1988 acerca da acumulação remunerada de cargos públicos não abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Galera, olha só, a regra estabelecida na Constituição Federal é a seguinte: é vedada a acumulação de cargos e funções públicas, de cargos e funções públicas. Quando você fala de cargo, é óbvio que você está se referindo a servidor, mas função pública qualquer outra gente vai exercer, inclusive empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista, bem como subsidiárias controladas direta ou indiretamente pelo poder público. A regra é que é proibido acumular em qualquer lugar da administração pública. Claro que tem as exceções, tá bom? Mas a parte da proibição na Constituição também vai abarcar toda a administração indireta, tá bom? Subsidiárias e as sociedades controladas, né, que recebem subsídio ou convênio do governo aí, né, pelo poder público. Bacana? Então, a nossa questão vai estar errada, porque abrange sim. A proibição vai pegar tanto o servidor, quanto o empregado, quanto o temporário, tá joia? Então, questão 17 tá errada. E a próxima, pra gente finalizar, olha só. Havendo compatibilidade de horários, é possível a acumulação remunerada do cargo de delegado de Polícia Federal com o cargo público de professor. E aí, essa é sedutora também. O que acontece? Nossa Lei 8.112, ela copia o texto constitucional ao falar que é proibido acumular. Então, ela também proíbe a acumulação remunerada de cargo e função pública. Só que ela também vai trazer, assim como a Constituição, as exceções quando tem compatibilidade de horários. Quando tem compatibilidade de horários. O que vai acontecer? Você pode acumular um cargo da saúde com um cargo, vamos lá, com um cargo da saúde, com profissões regulamentadas. Então, quer dizer que você foi enfermeiro da rede pública na parte da manhã,
Pode ser dentista na parte da noite? Sim, são áreas da saúde, com profissões regulamentadas, né? Essa previsão aqui está na 8.112. Só que tem novidade, emenda constitucional número 101, também diz que pode acumular cargo da saúde com cargo de policial militar. Marcelo, como assim? Então quer dizer que o PM pode dar o tiro no vagabundo de manhã e atender o vagabundo na UPA na parte da tarde? Sim, agora pode. Assim como pode acumular com cargo de bombeiro. Não está na 8.112, mas está na Constituição Federal, tá? E a Constituição também permite que você acumule um cargo de professor da rede pública com um cargo de... Vamos lá anotar. O que a 8.112 fala? Pode ser um cargo de professor com outro cargo de professor. Ou então um cargo de professor com um cargo técnico, cargo de professor com um cargo científico, e a Constituição Federal também permite acumular um cargo de professor com um cargo de PM ou com um cargo de bombeiro, tá bom? Não é bombeiro hidráulico não, é bombeiro militar. Então, 8.112, professor técnico ou científico, Constituição, policial militar e bombeiro. Mas o tema da questão é o seguinte, delegado de polícia. E a questão tá o quê, gente? Questão tá certo ou questão vai estar errada? A questão vai estar certa. Marcelo, não sabia que policial civil podia acumular com cargo de professor. Olha só, cuidado, eu falei que PM pode acumular, mas se você for agente, se você for escrivão, não pode, tá? Marcelo, mas delegado pode? Olha só, gente, a melhor doutrina entende o seguinte: cargo de professor pode acumular com outro de professor, ou um de professor com um cargo técnico, ou um de professor com um cargo científico. O que é um cargo técnico? É aquele que o cargo exige, além do diploma de nível médio, um curso técnico de especialização. Tipo o quê? Tipo técnica informática, técnica eletrônica, tá? Nível médio, mais especialização ali na área. Bacana? Mas eu sou técnico judiciário ali do TJ, só exigir o nível médio. Também posso ser professor? Pode não, porque se o diploma só exige nível médio sem especialização, não serve para acumular. O que é um cargo científico? É aquele cargo que, além de ser superior, também é um cargo de pesquisa, tá? Também é um cargo de pesquisa. O STJ e o STF fala que se for meramente burocrático, não pode acumular. Mas se for cargo de pesquisa, tipo cientista, né? O cara mexe célula-tronco, pode acumular com professor. Ah, mas Marcelo, o delegado não é cargo de pesquisa, velho. Procura no dicionário, pesquisa é sinônimo de investigação. É óbvio que o delegado pesquisa, ele é um cargo científico, então pode sim acumular com professor, tá? Desde que a legislação específica do órgão ali não proíba, ele pode sim ser professor da rede pública. Combinado? Marcelo, eu vou ser legista, eu vou ser médico legista. Claro que vale também para acumular com professor, é cargo de pesquisa. Ah, eu vou ser papiloscopista, eu vou ser perito. Gente, é de investigação, é de pesquisa, pode sim acumular com professor. Por isso que a nossa questão 18 está correta. Mais uma vez, não se esqueça de se inscrever aí no grupo VIP da delegada Larissa Neves. E também, né, você pode me seguir ali no Instagram, @MarceloJures, tá bom? Muito obrigado pela companhia de vocês. Eu sei que foi um pouquinho corrido, mas o horário tá meio corrido, tá? Eu espero que vocês tenham gostado demais. Aí, se inscreva também no canal do Estúdio Aulas, tá aí, ó. Inscreve no canal para seguir a gente. Você vai receber notificações maravilhosas, videoaula gratuita que a gente disponibiliza direto. Um forte abraço para vocês e eu quero ver seu nome no Diário Oficial. Até mais!